bem-vindos a mais um programa de Fé e Ciência, esse espaço que nós temos aqui através da Rádio Web NT Amazonas, no canal no YouTube Adventistas Amazonas. Semana a semana estamos aqui para falar de fé e ciência, não é, Dr. Luiz? Dr. Pastor Luiz. Obrigado, Ana. Mais uma vez, né, um privilégio trazendo conteúdo de qualidade para você, para que você tenha conhecimentos científicos relacionando fé, né, você que acredita em Deus, e você que talvez não acredita em Deus, mas que percebe que esse mundo não pode ter vindo do acaso. Então, discutimos aqui vários assuntos, trazendo profissionais, pesquisadores, cientistas, e hoje com um tema muito especial. Hoje com um tema super especial, uma convidada super especial também, mas falando sobre aprendizado, sobre conhecimento. Nós sempre falamos aqui, fazemos a nossa propaganda aqui da educação adventista. Educação adventista, muito além do ensino. Educação infantil, ensino fundamental, ensino médio e... para você que não pode ir para um local onde tem uma universidade adventista, essa educação chega a você através do EAD, educação à distância, tanto a graduação como a pós-graduação também. Muitas oportunidades para poder continuar aprendendo, principalmente nessa pós-graduação. Eu estou bastante interessada. Esse programa é para provocar mesmo o aprendizado, o conhecimento, você abrir a sua mente, né, entender como é possível nós estudarmos, nos desenvolvermos, fazermos pós-graduação, mestrado, doutorado, muitos exemplos, né, de convidados que nós trouxemos aqui e que creem em Deus e que continuam crescendo e se desenvolvendo intelectualmente. E nossa convidada é um exemplo disso, um exemplo em vida, constante, demonstrando isso. Michela Lima Lasmar, é um prazer ter você aqui conosco, seja muito bem-vinda. Nossa, o prazer é todo meu, realmente é muito... Eu admiro muito a Igreja Adventista e todos esses recursos, né, que a gente tem, tanto para estudar a Bíblia de forma muito racional e até mesmo científica, né, quanto o estímulo que se dá para que as pessoas se desenvolvam. Então, parabéns pelo programa e muito obrigada pela oportunidade da gente poder falar de um tema tão importante, tão relevante, que impacta todos os aspectos da nossa vida. Com certeza. Bom, Michela é CEO da Mindchrist. Vamos falar exatamente aqui o que é isso. Ela é professora universitária também, empreendedora, graduada em odontologia. Olha só, várias especialidades, por dizer, né? Mestre em biotecnologia, doutora em patologia bucal, bolsista pesquisadora do projeto PID da Samsung Ocean aqui em Manaus, na área de inovação e desenvolvimento de novos produtos tecnológicos. Ela também atua desenvolvendo atividades de mentoria, facilitação de workshops, criação, desenvolvimento de eventos e programas. É uma pessoa que eu sei que nunca para. Então é literalmente a junção entre ciência e tecnologia, né? Tecnologia, né? Ligada, né? Mas ela vai nos ensinar como é que a gente precisa de fazer uma pausa. E quão importante isso é para o nosso dia a dia, para o nosso organismo, para a nossa saúde. Exatamente. Agora, pelo currículo que tu leu da doutora Michela, parece assim que é completamente antenada, ligada e não para nunca. E como é que ela vem falar para nós aqui de meditação, de pausa, de reflexão? De onde vem essa pausa? Então, essa é uma primeira pergunta, aliás. Você foi formada em odontologia, começou a sua carreira profissional por esse lado. E onde que foi, saúde, né? Onde que foi parar agora a Michela de hoje em dia? Bom, a gente vive em constante transformação e Deus ele vai trazendo oportunidades e abrindo portas e eu simplesmente vou deixando Deus me guiar. Então, mais ou menos em 2017, né, eu já tinha terminado o meu doutorado, tinha feito em São Paulo, voltei para Manaus, e aí eu me tornei mãe, e tudo acontecendo, me tornei mãe novamente, segunda filha nasceu em 2016, e eu sempre conversava muito com o Kleber, que mesmo estando na igreja, eu sempre fui muito, isso que você falou, fazendo coisas diferentes, parece que sempre faltava alguma coisa, é versátil, mas muito inquieta, essa é a questão, muito inquieta. E aí, em 2017, eu fui convidada a participar desse projeto de inovação e a minha vida realmente foi transformada, porque eu tive contato, né? Quando a gente está na área da saúde, a gente meio que vive num nicho,
meio fora do contexto de tecnologia mundial. Então, assim, pelo menos a escola onde eu dou aula, né, que é a Universidade do Estado do Amazonas, e eu tenho conversado com escolas do Brasil inteiro, universidades do Brasil inteiro, que também vivem a mesma realidade. A gente tem uma dificuldade do uso da inovação em tecnologia nesse contexto. Então, quando eu tive contato com isso em 2017, eu entendi que isso existia, o que são startups, e metodologias para que a gente pudesse validar, entender o que as pessoas realmente precisam e o que a gente precisa desenvolver de produtos inovadores para atender as necessidades das pessoas. Então, Deus, nesse momento, estava me preparando para algo que eu nem imaginava que ia acontecer com a chegada da pandemia. Olha só, importante, todos nós sabemos que com a chegada da pandemia nós precisamos usar muito mais a tecnologia e nos reinventar. Uhum. E com tudo que você fala, Michela, eu sinto que você se reinventou muitas vezes e até Deus permitindo, né, que você consiga se reinventar ao ponto de te conduzir e chegar num outro lado de profissão. Exatamente. Uma outra área que, vamos dizer assim, não é a tua área, mas eu sei já muitos profissionais há 10 anos atrás já estavam falando. Quanto mais você mistura as suas profissões, né, que talvez não tenha nada a ver, talvez, né, você cresce mais como profissional. Exatamente, né? Inclusive, é uma das características do profissional do futuro. Ele ter múltiplas habilidades, né? Não só fazer aquele ofício tecnicamente, mas ter habilidades e competências que permeiem, até, principalmente no que concerne essa relação entre pessoas. Você sempre saber um pouco de cada coisa. Você não precisa ser altamente especialista. Você pode ser especialista na sua área, mas sabendo interagir com as outras e sabendo um pouco do conteúdo tecnológico, de marketing, enfim, de várias possibilidades, você consegue ampliar o seu pensamento, interagir melhor com outros profissionais e começar a criar realmente soluções que atendem as pessoas de uma forma mais completa. E no final você vê que, de fato, as áreas são complementares, né? Então, quando você fala, né? De fato, às vezes a saúde tem um lado assim muito focado ali no biológico, no hospital, muito numa técnico, atenção né? primária. Mas sempre a pergunta, né? Como alcançar de fato as pessoas? Como alcançar a população? E aí a tecnologia vem com esse casamento perfeito. Hoje a tecnologia, ela permeia, ela é transversal. Ela permeia todas as aulas. Inclusive a gente na universidade agora, a gente está numa discussão importantíssima de implementação, por exemplo, de disciplinas de Python, disciplinas de programação na grade curricular da área da saúde. Olha só. Mas por quê? Porque é necessário. É necessário. Você não precisa aprender a programar, mas você precisa aprender a lógica por trás do sistema para que você diga, eu tenho esse problema, acredito que com inteligência artificial eu consiga resolver aquilo, se eu usar uma impressora 3D, e aí você vai usando os dispositivos e os aplicativos que também funcionam como importantes auxiliares, né, nesse processo. O uso da tecnologia é uma ferramenta potente para que você chegue no maior número de pessoas, que você colete dados de uma forma eficiente e, quiçá, né, com o uso da inteligência artificial e toda essa tecnologia que tem, 5G está chegando aí, também vai trazer um outro patamar. Certo. Então a gente vai otimizar todos esses processos. Então é sempre no sentido da inclusão, de você alcançar o maior número de pessoas, oferecer o serviço para a população, né? Olha só, pastor, a gente veio falando sobre o uso da ciência, né, em todas as áreas e descobrindo, né, até aquela que começou, né, os primeiros passos, a ciência moderna, o início da ciência moderna. Nós estamos já agora num patamar na outra ponta, de uma parte da ciência que usa e continua fazendo uso da tecnologia para poder chegar no que nós temos hoje em dia, né? Nós temos aqui a nossa tela, então vamos projetar aqui algumas informações importantes. Mas olha só, Michela, você agora fala de uma forma, né, na questão tecnológica, que você talvez alguns anos atrás não falava dentro da sua área como profissional. Exatamente. E nem imaginava como que seria a minha área num contexto tecnológico. Por exemplo, eu estava numa discussão dessa com os meus alunos, né, de odonto,
que eu também, dentro da universidade, eu tenho militado em relação a isso, sobre a gente entender o que está acontecendo. São 2 áreas de militância. A da saúde mental, e em breve eu vou contar o porquê. Né? Eu entrei na área da saúde mental por uma necessidade pessoal, né? E também no contexto de estar aberto às inovações, aberto ao que as pessoas precisam, porque isso é um ponto importante. Se você vai montar uma escola, se você vai ter um sermão, tudo que a gente vai fazer, a gente precisa ter consciência e ouvir também o Espírito Santo, estar atento, né, às instruções de Deus, para que a gente supra a necessidade das pessoas. Exatamente. A partir do momento que a gente cria soluções que supre a necessidade das pessoas, você vai ser aceito. Então, grandes projetos da igreja, por exemplo, se você não tem mecanismos de validação para entender se realmente aquilo que as pessoas precisam... Está alcançando, né? Se está alcançando, não vai dar certo. Então, hoje, a gente tem ciência para isso também. A gente tem metodologias, ferramentas, técnicas, que com toda essa revolução tecnológica, a gente precisou aprimorar. E tem uma outra coisa extremamente importante. As pessoas mudam. Então, hoje, né, a gente fala... Constantemente. Exatamente. E hoje o mundo está vivendo com 5 gerações convivendo ao mesmo tempo. 5 gerações diferentes. As gerações estão tendo um tempo de mudança cada vez menor, não é? Muito menor. Geração X, Y, Z, Alpha, Beta, Que Millennials. Já passaram da nossa... É muito diferente. E a gente tem que aprender a conviver, e isso gera alguns problemas, mas a gente sempre diz, né? Gera muitas oportunidades de aprendizado. E nós, como cristãos, a gente precisa estar preparado para isso. Tanto na formação, principalmente nessas relações, nesse cuidado com a saúde mental, questões emocionais, porque, de certa forma, está todo mundo meio que se atropelando com essa situação, com essa rapidez, essa agilidade. Ninguém sabe mais esperar nada, ninguém tem mais paciência para nada. Sim. E aí a gente começa a perceber que tem benefícios, a tecnologia traz benefícios inegáveis, mas a gente tem que ter muito cuidado para não esquecer do que realmente é importante. E aí é nisso que a Mindcrest ela chega. Ela chega nesse contexto de unir a tecnologia para disseminar, mas fazer com que as pessoas elas voltem para o que é essencial, que é a palavra de Deus. Mindcrest? Mindcrest. É em inglês, sim, mas a gente pode se desdobrar no português. O que é o conceito de Mindcrest e como você chegou a criar, porque uma das responsabilidades da Michelle é ser o CEO desse site, né? Por enquanto, site. Por enquanto, site. Por Queremos isso eu falei chegar, uma pausa e é só site. Por enquanto, mas em breve aplicativo. Exatamente. Em breve vai continuar evoluindo e se envolvendo para mais. Como você chegou aí? Como eu cheguei aqui, gente, foi uma história, assim, um pouco sobrenatural, né? Bom, 2020, pandemia, muitas coisas acontecendo. Eu mesmo cristã, assim, uma vida louca, trabalhava manhã, tarde, noite, via minhas filhas à noite, tinha dia que eu não via, que eu tinha que ficar no Ocean, na UEA, atividades, viajando, uma loucura. Opa. Chegou a pandemia, todo mundo dentro de casa, todo mundo junto, e aí você tem que lavar, passar, cozinhar, cuidar de criança, aquela loucura toda, marido dentro de casa, então a gente nunca tinha passado tanto tempo junto na nossa vida. E aí começa a ter conflitos e tudo mais, então assim, o caos, né? O caos instalado, mas enfim, a gente nunca tinha ficado tanto tempo junto. Nesse período, meu pai adoece, meu pai vai para o hospital, meu pai pega Covid no hospital e meu pai falece. Então assim... O caos... Uma carga emocional muito grande, Nossa. né? Uma parte do chão sai, né? É bem isso. E assim, além disso, né, ainda tinha um contexto de... Nossa, eu tô indo para o hospital, se eu adoecer, levar a doença para casa, minhas filhas pegarem, e se elas morrerem. Então, assim, era um pânico. Né? Que por mais que a gente estivesse, somos cristãos, mas assim, o medo, ele existe. Sim. Quando a gente vai aos pés de Deus, a gente acalma o coração. Mas nós somos seres humanos, então isso faz parte, né? Até isso eu aprendi. Antes eu exigia um padrão cristão de comportamental, de fé, lá em cima, que se eu não chegasse ali, nesse padrão gold, né, de cristã, eu jamais tinha acesso a nada. A Deus, né? eu não ia ter acesso a Deus, eu não merecia e nunca vou merecer, e seja lá o que eu fizer, eu nunca vou merecer. Mas isso gera também um sofrimento mental importante, a gente está falando com cristãos, provavelmente. Que passam
que passam, estão pelas passando mesmas pelas situações. Pelas E mesmas cobranças. isso que você relatou aqui na pandemia foi a realidade da população como um todo. Mundial. Não é? Mundial. E aí eu me vi, aí o que aconteceu? Nesse período, eu estava num período muito focado em fazer atividade física, estava emagrecendo, estava ali vivendo meus 8 remédios naturais, mas eu ainda não entendia, apesar de estar há muitos anos na igreja, eu não entendia ainda o que era a graça de Deus. Olha que interessante, tá há tanto tempo, mas não entender que o descansar é o descansar mesmo, é você colocar seu peso e entregar para ele e descansar. Eu sempre achava que eu tinha que fazer algo para merecer e fazer e conquistar o amor de Deus. Então, isso é muito causa de sofrimento. Então, juntando todo esse pacote, eu ia caminhar todo dia de manhã. E aí, perto da minha casa, tem uma área que é tipo uns vizinhos prepararam um grande campado verde. Parece assim que eu tô no meio da natureza, no meio da cidade. E eu ficava ali dando voltas e voltas ali, ouvindo passarinho e grama verde. E aí eu ficava orando, caminhando e orando, caminhando e orando. E aí numa dessas, antes disso, ainda tive uma experiência, uma amiga minha de São Paulo até, ela me convidou para participar de um grupo de meditação. Aí tá bom, ela me botou no grupo, eu digo, tá bom. Olha, vão ser 21 dias de meditação, todo dia tal horário, a gente vai mandar e você faz. Tá bom. Aí eu tava muito amiga, triste. você aceita. Amiga, né? Eu digo, eu não entendia muito bem o que era meditação, então eu digo, tá, eu já tinha tentado há alguns anos fazer yoga, não consegui, já nunca consegui. E aí, quando eu comecei a ouvir, começa com uma respiração, uma música que te concentra, aí você realmente vai relaxando e tal. De repente, o áudio começava a falar numerosas palavras que eu não sabia o que eram. E repetições, 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 repetições. Naquele momento, Deus me disse assim, pode parar. Pode parar. E eu parei, desliguei aquele áudio. E aí eu digo, nossa, mas eu gostei tanto daquele momento de parar, respirar, mas depois Deus interrompeu, eu tenho certeza que foi isso. Porque eu me senti muito incomodada, eu disse assim, eu não vou ficar repetindo, ouvindo coisas que eu nem entendo. E aí, eu como cientista que sou, né, peguei aquelas palavras que ele falava e fui buscar o que significava. Então, assim, quando você começa a entender aquilo ali, aí você diz assim, temos uma divergência filosófica importante aqui. Está levando para uma introspecção que ela valoriza muito o eu, quem eu sou, né, o que está dentro de mim, enfim. E aí eu percebi que era interessante, mas que era perigoso. Que a gente escuta essa palavra meditação, escuta as pessoas falando, é bom você fazer meditação, é bom você fazer yoga, é bom... Inclusive no meio científico, assim, né? Principalmente no meio científico e em muitas outras áreas, educação física, psicologia, psiquiatria, todas as outras áreas que estão de alguma forma relacionadas à saúde e à ciência, saúde e ciência. E você estava quase entrando nesse mundo. Né? Nesse mundo, Então, o que eu estava contando é exatamente isso. Quando eu experimentei, né, eu tive a oportunidade de experimentar essa meditação, eu senti que alguma coisa ali não estava bem. Então, continuando a história, né, caminhando e tudo mais, Deus começou a me dizer, por que você não faz uma meditação voltada para o cristão? Que ele tenha a oportunidade de ter um guia também, uma meditação guiada, que o leve à palavra de Deus. E Deus foi revelando. Quando você estava caminhando... Caminhando, essas ideias vinham na minha cabeça. Eu caminhava orando e as ideias vinham na cabeça. Então Deus revelou como deveria ser a mensagem. Que ela tem que iniciar com uma respiração. E essa respiração, qual é a finalidade dela? 8 remédios naturais. O ar, inala o ar, oxigena o cérebro e abre a tua mente para o quê? Para a palavra de Deus. Em seguida, você vai trazer o quê? Uma história bíblica contada. Porque as pessoas que vão ouvir, não necessariamente elas são leitoras da Bíblia, mas essas pessoas elas vão ter contato com a palavra de Deus de uma forma contada, um storytelling, que é uma técnica, né, também científica, né, abordada para a comunicação. E em seguida vai ter o quê? Um momento para que essa pessoa ela reflita sobre aquela palavra e em seguida um tempo para que ela ore. Então, a Mind Crash, né, que é uma meditação cristã guiada, ela foi orientada por Deus para que ela tivesse essa sequência. Ou seja, aí a gente vem para aquela questão da divergência filosófica. Quando eu comecei a estudar sobre o assunto, aí a partir desse momento eu digo,
Nossa, que coisa interessante. E Deus foi revelando, gente. Assim, a gente não tem tempo para contar tudo. Mas Deus foi revelando o nome, Mind Crash. Aí eu fui caminhar, orei. Qual o nome que eu poderia chamar? Mind Crash. E aí, o que o local em que eu trabalho desde 2017, né? Qual é a relação dele? Porque a gente estruturou toda essa ideia baseada na experiência de criação de startups. Participamos até de alguns de programas de aceleração do Sebrae, né, para que a gente construísse todo esse processo com validações, conversando com pessoas interessadas e tudo mais. Então, aquilo que inicialmente era uma experiência pessoal, né, você querendo trazer ali como orientar uma meditação, uma conexão com Deus, para mim, para você, passa a se tornar, então, uma startup, né, uma empresa ali que está, né, em processo inicial, que vai se desenvolvendo e oferta aquilo para outras pessoas. É aquilo que a gente começou discutindo, né? Atender a necessidade de outras pessoas. A necessidade de outras pessoas. E aí, o mais legal de todo o processo é que Deus foi trazendo as pessoas certas para que isso acontecesse. Que bom. Porque você começou o site, né? O site é uma realidade. É uma realidade. Você precisava de locutores, precisava de escritores. Quem prepararia as meditações? Onde que seria gravado tudo? Tudo, né? E a parte de redes sociais, como é que a gente ia divulgar? E a pessoa de tecnologia, porque a gente sempre pensou no aplicativo, né? Então, ao longo do processo, Deus mandou a Tatiane, né? E o interessante, a gente estava numa reunião de ministério de igreja. Olha como que as coisas funcionam. E aí, inclusive, né? Eu vou falar porque é um pouco cômico, né? Eu estava com o cabelo, pintando meu cabelo, estava horrorosa, né? E a gente conversando ali sobre o ministério da igreja. E aí ela me disse assim, nossa, Mi, Deus botou uma ideia na minha cabeça de fazer uma meditação diária que eu gravo. Aí eu parei e comecei a chorar. Porque eu fiz um curso de locução há 6 meses. Eu disse, não é possível. Deus, o senhor mandou uma locutora, o senhor preparou a locutora antes disso. 6 meses atrás. E aí, gente, começou como um hobby. Quem conhece a história da Tatiane, ela que é locutora oficial do Mind Christ. Sim. Então, ela começou assim como brincando, né? Um novo hobby e tal. Então, e ela realmente já tinha a voz, Deus já tinha dado essa voz dela privilegiada, mas com técnicas e aprendendo muito melhor. Profissionalização, tava ali, né? deixou certinha prontinha, né? E aí, a Ana Carolina Coelho, que é a esposa do pastor Ricardo Coelho da nossa igreja, ela é inteligentíssima, né? Ela fala português, inglês, ela fala outros idiomas. E ela tem um conhecimento, né, de Bíblia muito importante. Então ela começou a escrever as mensagens. E o pastor Ricardo nos orientava, que até então ia ser uma startup, ele não queria se envolver diretamente, fazer as revisões. E veio Vanderlei e Vivian de São Paulo, porque eles iam para Letem, e Letem estava com a fronteira fechada, e eles então começaram a trabalhar nesse projeto. Então vejam como Deus construiu todo esse processo. Todas as pessoas. Vanderlei é de tecnologia, e a Vivian tem grandes habilidades em redes sociais, em comunicação. E aí chegamos aqui a Mind Crash. Chegamos aqui a Mind Crash. E aqui, isso aqui, gente, muito trabalho, muita conversa. E então, chegamos aqui na Mind Crash, onde você consegue assistir o nosso vídeo institucional. A gente conta essa história rapidamente nesse vídeo inicial. Conta toda a história, onde nós queremos chegar. Quando Deus colocou na mente que ia ser Mind Crash, é porque o intuito é que ele se expanda pelo mundo, para que a gente possa ir até os confins da Terra com essa mensagem, né? E por isso que a gente tem em inglês, né? O nome em inglês. Quem não entende exatamente qual que é as duas palavras, né? A junção das duas palavras, né? Mind é mente. Mente de Cristo. E Christ é Cristo. Então, juntando tudo, nós temos quase praticamente um verso inteiro aí falando da mente de Cristo. Todos nós e temos as meditações, a gente encontra... Então, as meditações, nós hoje estamos usando o Instagram, o YouTube, algumas mensagens no Spotify, né? Porque a gente está com dificuldades de voluntários, então, inclusive, aproveita esse momento para recrutar voluntários. Quem tiver interesse em nos apoiar, estamos recrutando voluntários, para que vocês possam
acessar essas mensagens, mas a maioria delas estão no Instagram, né? A partir de 2023 teremos mensagens inéditas. Então são mensagens mais curtas, mensagens de 9 a 12 minutos, porque inclusive, né, a ciência tem mostrado que esse é um tempo ideal de concentração, de meditação que você precisa ter para colher os benefícios da meditação. Sim. Então, nós temos esse tempo de meditação baseado também cientificamente no que seria necessário diariamente para que você conseguisse usufruir dos benefícios, que é o quê? Foco, concentração, reduz ansiedade, reduz pressão arterial, uma série de outras possibilidades. Você é da área da odontologia, Sou da área e aí da o mestrado é em biotecnologia e o doutorado em patologia bucal. Mas Olha aí só, trabalha agora com olha meditações. E com tecnologia, Então, olha. né? Mas assim, com ouvindo tu tecnologia. falar, a gente percebe que realmente é uma coisa assim, estudada, né? Que você leu, que você pesquisou. E uma série de profissionais também contribuindo, né? Sim. Você já citou aqui alguns benefícios da meditação, Sim. né? Para o nosso organismo, enfim, né? Se desconectar, o sistema respiratório, o sistema cardiovascular e até mesmo assim, né? Digestório, acho que o corpo inteiro. Eu já tive o privilégio, inclusive, de ouvir as meditações com o pessoal do meu trabalho e tal. Então, a questão assim de relaxamento, né, do corpo como um todo. E para o cérebro, para a mente, qual é o benefício da meditação para a mente? Então, a neurociência tem estudado amplamente o uso da meditação. Vale ressaltar que a neurociência ela tem estudado tanto as questões relacionadas à espiritualidade, né, quanto questões relacionadas à meditação mesmo. A meditação, porque, como eu falei, existem vários tipos de meditação. O que nós estamos propondo é meditação cristã guiada, baseada na Bíblia. Ponto. E qual é a diferença da meditação para uma meditação yoga, para uma meditação transcendental? Então, aqui a gente tem um ponto de divergência filosófico mesmo, né? Não é um fundamentalismo, não é um radicalismo. A gente precisa buscar, ter curiosidade hoje, de buscar de onde essas meditações elas vêm. Qual o princípio delas, né? Então, quando a gente está falando do mindfulness, que é a mais difundida nas empresas e na ciência, que ela é uma meditação focada no presente, na respiração, em que você tenta ali esvaziar a mente naquele momento, né? É uma meditação que ela foi desenvolvida por um budista, um monge budista, uma pessoa que teve uma experiência com monges budistas, toda uma filosofia. Então, ela é muito voltada para o ser humano. O eu. Né? Então, é muito benéfica? É muito benéfica, a ciência mostra que sim. Porém, tem artigos científicos mostrando que ela tem gerado algumas situações que não são saudáveis também. Né? Inclusive, eu trago aqui algumas informações. Deixa eu trazer aqui, vamos ver se eu trago. Isso é muito importante, porque para muitas pessoas a meditação veio e chegou como uma solução para todos os a muitas crises, né? Uma solução a muitas crises e faz parte do hábito de muitas pessoas. Já as pessoas que acreditam em Deus e têm um hábito de estudo da Bíblia, eles entendem meditação de outra forma. Agora, nos trazermos o Minecraft, aí onde que a gente se encaixa? Onde que a gente se encaixa? Na realidade, quando a gente fala dessa meditação transcendental, meditação contemplativa, existem mais de 20 tipos de meditação. Mais de 20 tipos, né? Então, ou a meditação, ela é focada no eu interior, no Deus interior, né? O yin, o yang, né? Que valoriza o ser humano, o que então, você eu pensa. buscar as respostas dentro de mim. Isso. A questão da autoajuda, o grande problema da autoajuda são técnicas maravilhosas, mas o grande problema é você buscar em você todas as soluções. E a gente sabe que não estão. Que não é assim. A gente não consegue resolver tudo mesmo. Na verdade, a Bíblia nos conduz para que todas as respostas elas vêm do Senhor. Né? E a fonte da verdade é Ele, a fonte de vida é Ele, e Ele vai trazer, é Ele que vai te preencher. Nossa, não é o você. caminho, a verdade é a vida. Exatamente. Então, a grande diferença, né, o grande X da questão é esse. Todas essas meditações, ou elas contemplam a si mesmo, como um próprio Deus interior, ou a criaturas, que é o que a gente chama de meditação contemplativa. Não, então eu vou ficar aqui olhando a natureza e contemplando a forma da flor, a borboleta, os rios. Quando, na realidade, a gente pode fazer isso, mas contemplando o Criador que criou essas coisas.
Nossa, que rio lindo, obrigada, Deus, por esse rio tão lindo, por que que o Senhor faz uma coisa tão maravilhosa como essa, eu nem mereço, umas coisas assim, né? Mas assim, o foco da Mind Christ é te conduzir aos pés de Deus, é que você comece a talvez enxergar a Bíblia como um livro riquíssimo. Se você ainda não tem esse contato, se você perdeu a vontade, o interesse, é trazer a Bíblia de uma forma diferente para que você aprenda a meditar. Sim, nós temos meditações, né? Temos livros de meditação cristã, meditação matinal. Então, a proposta da Mind Christ, nesse mundo das pessoas cada vez mais dinâmicas, que estão ouvindo podcast, que estão ouvindo outras... Que estão nos ouvindo aqui nesse agora. momento, é trazer também uma alternativa para essas pessoas que preferem ouvir ao invés de ler. Eu já sou uma delas. Enquanto que você, né? Se eu for ler, eu vou dormir. Aí se eu estou ouvindo, pelo menos eu consigo. Consegue, né? Que nosso mundo corrido, né? Às vezes já nos meio que nos empurra para poder fazer uma coisa desses. Então agora, essa é uma meditação que te conecta com Deus. Com Deus. E é interessante, né? Porque quando a gente trabalha as outras técnicas, né? Você disse aí que existe mais de 20 de meditação, é sempre no sentido assim de você esvaziar a sua mente, né? Sua mente está vazia e você se encontrar com você mesmo. Exatamente. Mas quando a gente parte para uma meditação cristã, é completamente o contrário. Completamente. Na verdade, é você se encher do Espírito Santo. Esse é o né? propósito. Você entende que a natureza, ela existe, ela é fantástica, mas ela foi criada por Deus. Exatamente. E não tem um local melhor do que você meditar e se conectar com Deus do que a natureza. Na natureza. Mas se eu não tiver cuidado, né, não tiver esse filtro, eu vou achar que o Deus é a natureza. Exatamente. Isso é panteísmo. Isso é Né? panteísmo. Eu colocar já é Deus em todas as outro coisas. lado. Isso é Exatamente. panteísmo. Então eu entendo aqui através dessa meditação que através da Bíblia, né? Claro que eu vou respirar, vou me concentrar, mas vou ouvir um verso bíblico, a palavra de Deus falando ao meu coração, e a partir daí aquilo que é falado ao longo do programa é me conectando com Deus, com a palavra, né? E trazendo pra gente toda essa reconexão com Deus. Exatamente isso. A Mind Christ se propõe exatamente isso, a ser uma ferramenta, né, das disciplinas espirituais. Então, você está com dificuldade aquele estímulo para voltar a fazer suas meditações, seus devocionais, enfim, é um momento para você se reconectar com Deus. Então, e o interessante é que quando nós pensamos nisso, nós pensamos num público adulto e quem sabe no futuro ter uma mensagem mais voltada para as crianças. E o feedback que a gente está tendo é de mães que têm passado Mind Christ para acalmar seus filhos. Então, tem filhos dormindo melhor. Crianças que pedem quando estão muito alteradas, muito nervosas, muito chateadas. Você estava falando de uma experiência aqui com crianças, né? Então, a gente na igreja de Alphaville, onde eu frequento, né? As crianças pedem. As crianças pedem, né? E são crianças que estão reunidas ali e tal. E a gente, tia, vamos fazer a meditação? Vamos fazer a meditação. E elas ficam mais... Nem todos, mas a maioria fica calma, tranquila. Então, enfim, é uma ferramenta de Deus, instrumento de Deus, para que você jovem, você adulto, você criança, você idoso, você que tem ouvido o chamado de Deus, o Espírito Santo falando com você sobre a necessidade de se voltar para Ele, de ter uma conexão maior com Ele, de descobrir as maravilhas que a Bíblia tem, que a Palavra de Deus tem, é um recurso, uma ferramenta que você possa utilizar para isso. Nós estamos vendo aqui na tela a conta do Instagram. Isso. É mind.christ. Christ, isso mesmo. Isso. Aí vocês podem entrar e já ter acesso a essas meditações. Essas meditações. 2023 está começando. Já está no forninho, vai já sair. Já vão sair com novas meditações. meditações. Então podem esperar. Nós estamos terminando, o tempo é cruel. Ai, nossa, tanta coisa para contar, mas que bom que a gente pode falar sobre esse assunto, né? Sim. E você pode acessar, tem uma parte disso que a doutora Michela está falando aqui, tem lá no site e no Instagram também, né? Tem o vídeo, é muito legal. Então, visite a página que você vai ter realmente aí um encontro com Deus. Michela, muito, muito obrigada, viu? E que parabéns agradeço. por reorganizar, né? Eu acho que Deus permitiu que você consiga reorganizar toda a sua experiência, tanto profissional quanto pessoal, para poder levar um ministério novo, um ministério que pode alcançar, graças à ciência e à tecnologia, a muitas pessoas.
Obrigada, muito obrigada mesmo pela oportunidade, né? Um dos grandes desafios da Mind Christ é chegar ao maior número de pessoas. Então, agradecemos imensamente em nome de toda a Mind Christ por toda essa oportunidade de a gente poder divulgar para que mais pessoas tenham acesso a esse benefício e que, né, orem para que em breve tenhamos também um aplicativo para que vocês possam ter ali no bolso a qualquer momento, quando vocês precisarem. Muito mais rápido do que já é do hoje que já em dia, é, exatamente. né? Através do site, no YouTube e principalmente no Instagram, que todos nós usamos, né? E um outro ponto, né, que em breve a gente vai estar fazendo trabalhos científicos, né, para entender junto com o pastor Luiz, né, nós temos conversado. Já temos alguns projetos no forno, né? Alguns projetos, para que a gente tenha o quê? Os dados, eles né? estão me dando spoilers, então agora. É porque a gente quer também comprovar que essa meditação cristã, quais são os benefícios que ela traz. A nossa hipótese é que seja melhor, tão boa quanto ou melhor do que as pesquisas sobre os outros tipos de meditação que já existem. Com certeza, sem dúvida. Você que está nos acompanhando, tanto na rádio quanto no site, fica aí o convite para você ouvir, então, todas essas meditações que são de graça, né? Que estão todas ali. E podem ser compartilhadas. Podem e devem. Podem ser usadas na sua igreja, em reuniões de igreja, pequenos grupos, enfim. Isso. Muito obrigada, viu, Michela, mais uma vez. Obrigada a vocês que também nos acompanham aqui no seu programa de Fé e Ciência. Obrigado pela sua participação e aguardamos você no próximo programa. Tchau, tchau.